Olá, amados e amadas, aqui quem vos fala é o pastor Marcos, direto do canal Teologia Livre, com o tema As 7 Igrejas da Ásia Menor. Então, nós vamos entrar no contexto profético, não vamos entrar no contexto histórico, somente no contexto profético, porque essas igrejas aqui, elas vão marcar épocas que vão marcar todo o período da graça. Desde a subida gloriosa do Senhor Jesus Cristo aos céus, até lá na frente, não sabemos quando, a descida do Senhor nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Então, vamos mostrar também, através dessas 7 igrejas, a essência primitiva do começo dessa história, a caminhada, a longa caminhada e o final dos tempos. A ênfase desse estudo é mostrar que no começo Jesus ele tinha as 7 estrelas em suas mãos e ele andava no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Todo estudo vai do capítulo 2 até o capítulo 3. Então, as 7 estrelas são os 7 pastores. A Bíblia chama de anjo, que no significado grego significa mensageiros. Então, são os 7 mensageiros, ministros daquelas igrejas. Os 7 castiçais de ouro vai representar todas as igrejas do primeiro século. E no final mostraremos que Jesus passa a ser rejeitado por uma parte da igreja. Então, vamos adiante do estudo, para a videoaula não ficar longa, para que a gente possa mostrar o começo, o meio e o fim. São 7 igrejas. A primeira igreja é a igreja que está em Éfeso. Éfeso significa amada. Uma igreja amada do primeiro século. O seu período profético vai do ano de 33, com a morte e ressurreição de Cristo, até o ano de 100, depois de Cristo. Uma igreja amada, que amava o Senhor, que amava a sã doutrina, uma igreja cristocêntrica, mas que no final, com a morte dos apóstolos, essa igreja, ela começa a esfriar. Segunda igreja, a igreja em Esmirna. Período profético do ano 100 até o ano de 313. Então, Esmirna significa mirra e amargurada. Amargurada por causa da perseguição do Império Romano e também a perseguição dos judeus infiéis. Mirra, porque uma igreja que agradava ao Senhor. Uma igreja que quanto mais era perseguida, mais crescia por causa do seu testemunho. Agora a terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Pérgamo significa torre alta, uma referência ao Império Romano, ao grande Império Romano. Também significa casado. Uma igreja que se divorciou do Senhor e agora vai casar com o paganismo. Uma igreja que entra numa decadência espiritual moral. Uma igreja que perde a essência primitiva do primeiro, do segundo e do terceiro século, da época do imperador Constantino, que paganizou o cristianismo verdadeiro. Quarta igreja, a igreja de Tiatira. Tiatira significa sacrifício ou dificuldade, porque Tiatira sacrificava os cristãos fiéis. Tiatira se tornou uma igreja de Roma, deixou de ser a igreja do Senhor para se tornar a igreja de Roma. Tiatira criou muitas heresias. O período profético de Tiatira se iniciou no ano de 538 em diante. É uma igreja que ainda está presente. Uma igreja que criou diversas heresias, culto aos santos, paganismo de maneira geral, rezas, idolatrias e tantas outras coisas. Uma igreja que sacrificava os cristãos que guardavam em seu coração a sã doutrina e o respeito pelo Senhor. Então, a sexta igreja, a quinta igreja, agora é a igreja de Sardes. Sardes significa o que restou de Tiatira. Sardes se inicia no seu período profético no século XV. Sardes é a igreja da Reforma Protestante. O problema de Sardes é uma igreja também presente. O seu problema
é que Sardes, alguns cristãos em Sardes, ele perde a espiritualidade por causa do orgulho. A Bíblia vai dizer que essa igreja se torna morna espiritual. E a sexta igreja é a igreja em Filadélfia, que significa amor fraterno. Uma igreja que se iniciou na grande comissão, um movimento missionário dos reformadores avivados, igreja cristocêntrica que amava o culto e que ama porque é uma igreja presente. Não se esqueça que estamos num contexto profético que vai marcar todo o período da graça, desde a subida gloriosa do Senhor até o arrebatamento da igreja. Então, essa é a sexta igreja, e a sétima igreja é que vai trazer uma lição muito importante, que é a igreja de Laodiceia. Laodiceia é a junção de duas palavras, que significa voz do povo, voz que reina. Uma igreja que deixou de ser cristocêntrica. O seu período profético é no final dos tempos. Interessante porque essa igreja, a igreja de Laodiceia, ela já começa a se formar agora no século 21 com muita força, porque crente em Laodiceia sempre existiu, mas profeticamente essa igreja ela começa a se iniciar agora, no início do final dos tempos. Uma igreja que deixou a sã doutrina, uma igreja que deixa de ser cristocêntrica para se tornar uma igreja antropocêntrica. Lembra quando falei que no começo Jesus ele tinha em suas mãos as 7 estrelas? Ele andava no meio dos 7 castiçais de ouro, mas que no final ele será rejeitado por muitos. É exatamente a igreja de Laodiceia. Uma igreja que não vai mais ouvir a voz do Senhor, e sim a voz do homem para agradar o homem. Olha o que diz o texto na Bíblia, no seu capítulo 3, do versículo 20 em Apocalipse. Diz assim: disse Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus, palavra de Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Então, essa é a igreja que tira Jesus do culto, que coloca Jesus para fora. E Jesus vai dizer, se abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Ainda há tempo de salvação. Então, embora Tiatira e Sardes ainda sejam uma igreja presente, toda a cristandade vai se resumir somente nessas duas igrejas. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então, ou você é um crente Filadélfia, ou você é um crente Laodiceia. A Filadélfia é a igreja que sobe no arrebatamento, enquanto que Filadélfia é a igreja que sobe no arrebatamento, enquanto que Laodiceia, a igreja que colocou Jesus para fora do culto, é a igreja que não sobe, é a igreja que fica na terra. Então, esse é a ênfase, o estudo, que Jesus ele tinha o controle das igrejas. Ele andava no meio dos 7 castiçais de ouro, mas que agora no final, Jesus começa a ser rejeitado por muitos cristãos. Então, esse é um contexto profético. Em uma outra oportunidade, vamos trazer detalhadamente o contexto histórico e de cada igreja, uma por uma. Então, aqui nós finalizamos a nossa aula. Louvado seja Deus. Você que gostou dessa aula, se inscreva no nosso canal, dê uma moral para o nosso canal, dê um like e compartilhe esta videoaula. Então, obrigado a todos e até a próxima aula com a bênção de Deus.